estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor ao coração das irmãs, aquilo que o Senhor ele já tem feito, né, ministrado em meu coração, e eu creio que assim como essa palavra ela veio como quebra de jugo, como um abrir de olhos espirituais e como libertação sobre a minha vida, para viver a liberdade que há em Cristo e não se permitir mais ser impedida de crescer rumo ao propósito de Deus. Eu sei que também o Espírito Santo de Deus ele nos leva a compartilhar aquela palavra que veio como uma medida de liberdade, de revelação para o nosso coração. Amém? E eu gostaria de estar lendo, minhas queridas, dentro daquilo que o Senhor, né, trouxe ao meu coração, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 21. A versão que eu vou estar lendo aqui é a NVT, a nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Essa passagem que nós lemos aqui sobre Elias vai falar sobre o profeta tão conhecido, né? O profeta Elias. Elias foi um profeta muito ousado, que desafiou, né, os 450 profetas de Baal em Israel, pois o povo de Israel estava seguindo outros deuses. Havia uma rainha má, esposa de Acabe, rei de Israel, que estava induzindo ao povo a idolatria, e postes, né, altares deste deus Baal estavam sendo colocados em Israel. Então, o profeta Elias, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, ele desafia os profetas da rainha Jezabel, os profetas de Baal, para um desafio. E ali, a palavra vai nos relatar que aquele homem tremendamente usado por Deus, ele ora para Deus mandar fogo sobre o sacrifício, e Deus ele consome aquele sacrifício que foi oferecido, toda o sacrifício, a lenha, lambeu a água que havia sido molhada, aquele sacrifício, e até mesmo lambeu o chão, até mesmo as pedras foram consumidas. Então, ali, né, os profetas de Baal se cortavam, clamavam a Baal e o seu Deus não respondia. E a proposta era que o Deus que respondesse com fogo e consumisse aqueles holocaustos oferecidos seria o verdadeiro Deus. E Deus responde com fogo do céu, consome aquele holocausto, e então Elias, vendo ali a resposta de Deus na autoridade, ele persegue, mata aqueles falsos profetas ao fio da espada. Um homem usado por Deus, que conhecia a Deus,
hoje tão conhecido por nós como um homem tão cheio de autoridade, de ousadia, foi um homem que fugiu diante da ameaça de uma mulher, fugiu diante da ameaça de uma rainha má. Um homem que agora venceu 450 profetas de Baal, fora os 400 profetas de Acera, agora ele foge diante de uma ameaça de uma mulher. O que levou esse homem a fugir diante da ameaça de Jezabel, após ele ter visto uma manifestação do poder de Deus tão grandiosa? Fica para nós a reflexão que vai dizer no versículo 3 que Elias ele foge temendo pela sua vida da ameaça de Jezabel e segue o caminho para o deserto, escondendo-se ali do sol debaixo de uma árvore, e ali ele pede para si a morte, porque ele não consegue ver solução diante daquele problema. Naquele momento ele só conseguia enxergar, a sua mente o enganou. A sua mente criou um cenário onde o foco dele estava totalmente no medo que ele sentia naquele momento. E hoje eu quero falar sobre um espírito aprisionador e que paralisa muitas vezes a nossa vida ministerial, a nossa vida profissional, a nossa vida relacional, a nossa vida num todo, para a plenitude daquilo que está por vir, daquilo que Deus ele tem a realizar nas nossas vidas. E esse medo, ele não é um medo que nos faz tremer por fora, mas ele é um medo sutil, ele é um medo interno, que se abriga dentro das nossas mentes, nas nossas emoções e paralisa muitas vezes o nosso crescimento. O medo, ele vai distorcer a nossa visão. Ele vai fazer com que nós enxergamos a situação, o problema, todas as coisas na nossa vida debaixo de uma visão distorcida, com base em um medo que se abriga e que influencia as nossas decisões, os nossos avanços, as nossas escolhas. Eu vejo que Elias, ele naquele momento, ele sucumbiu diante do medo ali em seu coração e ele foge. O medo fez com que ele olhasse para a situação e temesse pela sua vida e não se lembrasse do contexto num todo do Deus que ele servia. O medo nos impede de enxergar uma visão mais ampla, aberta, de ver a verdadeira verdade. Ele nos engana e ele faz com que nós superdimensionamos o problema e até mesmo nos relacionemos com Deus sobre um ar de desconfiança. O medo ele vai colocar a dúvida em nosso coração acerca do caráter de Deus, acerca da pessoa de Deus, porque o medo é aquele que traz insegurança e te aprisiona. Ele faz com que você questione e duvide que tudo está em seu redor. E uma forma do adversário trabalhar é fazer com que esse medo também seja levado para o seu relacionamento com Deus. Pois a partir disso, você vai começar a duvidar e a questionar da fidelidade, da bondade, do caráter, da presença de Deus na sua vida. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver muitos exemplos de homens que foram paralisados, grandes homens de Deus que foram paralisados pelo espírito de medo. E eu gostaria de citar até aqui alguns exemplos desses homens. Por exemplo, Abraão, né? Abraão, quando ele foi entrar ali no Egito, ele mentiu por medo de ser morto, pois Sara era bela e ele ficou medo de ser morto e eles quererem tomar Sara como esposa. E ali ele mente dizendo que Sara era sua irmã, um homem que ouvia a voz de Deus, o nosso patriarca, o pai da fé. Ali o seu coração é assolado e dominado pelo medo. O medo nos faz, nos impede de aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Ele nos faz olhar para a dificuldade e muitas vezes nós vamos nos enganar dizendo que é prudência.
mas muitas vezes existe uma insegurança, um medo de errar, um medo de falhar. E por conta disso, mesmo sendo uma porta tão aparente, tão que nós olhamos e vemos que é resposta de oração, nós olhamos com desconfiança e nós duvidamos que Deus está na situação, duvidamos que Deus tem o controle, duvidamos que Deus está conosco. E em tudo, nós agimos olhando totalmente para o problema, perdendo a dimensão de olhar para todos os âmbitos, olhar de uma forma geral do Deus a qual nós relacionamos e conhecemos. Outro exemplo que nós vemos, né, é de Moisés, quando ele foi chamado, né, para comparecer diante de Faraó, mesmo ele sabendo ali que ele era do povo hebreu, mesmo ele sendo escolhido por Deus, sendo sido livrado da morte, agora ele teme ir diante de Faraó para seguir a mensagem, levar a mensagem de Deus. Ele disse: mas, Senhor, eu não posso ir, eu tenho dificuldade para falar, né? E o Senhor fala com ele: quem que fez a boca? Né? Não foi eu que te chamei? Gideão, né? Ele olhava para si com uma visão distorcida e dizia: mas eu sou o menor da minha casa, por que que o Senhor me escolheu? Olhava para as circunstâncias de uma forma distorcida e dizia: mas se o Senhor é conosco, então por que que o Senhor está nos deixando nas mãos do inimigo? Por que que o Senhor está deixando o inimigo prevalecer sobre nós? Então, nós vamos ver Davi, né? Quantas vezes Davi ele compôs salmos clamando socorro, porque o seu coração estava aterrorizado pelo medo dos seus inimigos. Nós vemos Jonas fugir em fuga para Nínive, aterrorizado diante do chamado de Deus de fazer com que ele isse até um povo e levasse uma mensagem, um recado de Deus. Josafá, né, diante da ameaça do inimigo, que tremeu e clamou ao Senhor socorro, porque o Senaqueribe estava ali às portas querendo invadir Israel. Então, o medo ele nos faz ter uma visão distorcida para que nós não venhamos enxergar um todo. Nós enxergamos um fato isolado e superdimensionamos um problema. Elias poderia muito bem, naquele momento que Jezabel questionou, após ele matar, né, 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, com tanta autoridade e ousadia, passar todos ao fio da espada, ele poderia dizer: peraí, eu acabei de matar 850 profetas, eu vou temer a ameaça de uma mulher? Deus acabou de me responder com fogo do céu e provar que ele é Deus. Eu vou temer a ameaça dessa mulher? Ela, assim como o Senhor se manifestou que essa mulher, ela vai cair por terra e vai ser vencida também. Mas naquele momento o medo cegou o coração dele. E ele conseguiu olhar para uma situação de uma forma totalmente distorcida. O que eu quero para falar para você, meu querido, minha querida, é que existe uma atuação sutil de um espírito que muitas vezes trabalha na nossa mente no dia a dia. Ele vai plantando esses pensamentos de forma sutil e ali, através de frustrações, através de traumas que nós vivemos na infância, situações mal resolvidas dentro de nós, ele vai plantando esse medo em nossa mente, em nossos corações, e ele vai trabalhando no decorrer das situações, estabelecendo fortalezas. E nós não conseguimos perceber que por trás daquela atitude nossa, de não ter coragem de avançar, de não aproveitar uma oportunidade, de ser atacada por medos que impedem a sua paz, impedem a qualidade do seu sono. Por quê? Porque existe uma atuação do adversário por trás disso tudo. E falando um pouco sobre esses pensamentos, eu queria falar também que eles vão totalmente contra a fé. A palavra do Senhor nos diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Então, nós precisamos questionar
na maior parte das vezes, quando vem esses pensamentos prontos, nós precisamos levá-los até a palavra de Deus, porque nós vamos só identificar padrões de medo quando nós iluminamos a nossa mente com o conhecimento da verdade. Hoje, nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a terra, existe uma atuação do inimigo com relação ao espírito do engano. E esse espírito do engano que está agindo nesses últimos dias, ele está distorcendo a verdade da palavra de Deus. Ele está levando muitos a tomar um caminho fora da verdade da palavra de Deus, acreditando que ainda estão servindo a Deus e agradando ao Senhor. E tudo isso ele vai trabalhando dentro de nós, porque muitas vezes nós não estamos alicerçadas na palavra de Deus, renovando a nossa mente constantemente com a palavra de Deus. E onde essa palavra chega, ela traz luz, ela traz revelação, conhecimento, e ela vem para quebrar o jugo do adversário sobre as nossas vidas. Por isso é tão necessário nós renovarmos a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quando a palavra de Deus ela entra, ela vai identificar e confrontar padrões de pensamentos, comportamentos que estão muitas vezes ali rodando sobre a nossa mente e muitas vezes tão sutilmente está nos aprisionando, nos enganando e impedindo que nós venhamos desfrutar da paz de Cristo que excede todo entendimento. Então nós precisamos de usar as armas de Deus, a autoridade da palavra de Deus para confrontar tudo isso que vem para nos paralisar e cegar a nossa visão espiritual. Elias, ele se encontra ali tão assolado e tão cegado pelo medo que ele pede para si a morte. Ele não consegue enxergar uma outra opção. Assim é a pessoa que está sendo assolada. Existe hoje um diagnóstico de pessoas, principalmente entre os jovens, 80% da causa das mortes, né, entre os jovens é suicídio. Pessoas assoladas pelo desespero, pela distorção do inimigo. É a terceira maior causa de morte entre jovens, porque o inimigo ele vai estabelecendo esse espírito de medo, de insegurança acerca do amanhã, acerca de uma doença que pode vir, talvez de uma maldição hereditária de já estar acontecendo na família, e você vive aprisionada pelo medo de ter uma doença ruim, medo do amanhã, do que vai acontecer com a sua vida. Hoje, meus queridos, se nós não estivermos alicerçados nessa fé em Deus, nós vamos sucumbir diante das pressões. Então, nós precisamos de ser intencional em buscar essa liberdade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que é para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós não devemos nos submeter mais ao jugo da escravidão, pois nós somos livres em Cristo Jesus. O adversário é aquele que vai tentar roubar a sua liberdade em Cristo, vai tentar te enganar nesses últimos dias, vai tentar distorcer a verdade, como ele fez desde o princípio no jardim do Éden. Mas quando nós estamos pautados na verdade da palavra, o Espírito Santo é o nosso ajudador, que vai trazer a luz ao nosso entendimento acerca de cadeias que o Senhor está trabalhando sobre a nossa vida. E ele vem para confrontar esses padrões, essas fortalezas e abrir a nossa mente, o entendimento, para que nós venhamos nos posicionar na verdade, tomando posse daquilo que somos em Cristo, da nossa identidade, e não daquilo que o adversário quer construir em nós como fortalezas. Hoje é noite de libertação, é noite de liberdade. É noite das cadeias caírem por terra e você hoje começar a confrontar padrões de pensamentos e estilos de vida, situações na sua vida que têm te impedido de crescer e de avançar. O profeta Elias, ele pediu para si a morte, mas a misericórdia de Deus foi ao encontro dele, oferecendo ele o quê?
alimento e água, pão e água. O pão é o próprio Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Se formos para o tabernáculo, o pão da preposição simbolizava Jesus Cristo. A água que o anjo levou para Elias simbolizava o Espírito Santo de Deus, que é aquele que é o nosso parceiro e é o nosso ajudador e está conosco até a consumação dos séculos. E o anjo leva para ele e diz: se alimente e beba, porque longa é a sua caminhada. E hoje o Senhor está falando com você: se alimente dessa palavra, se fortaleça nessa verdade. Hoje nós estamos vivendo posicionamentos teológicos. Alguns acreditam que haverá o arrebatamento. Hoje, alguns acreditam que nós vamos passar em parte da grande tribulação. Outros acreditam que nós vamos estar aqui na grande tribulação e sermos perseguidos, como a igreja primitiva foi. Seja o que for, nós precisamos estar preparados. O fato é que Deus é conosco para passar pelo que tivermos que passar e nós não precisamos de temer. Se nós precisarmos de morrer por amor a Cristo, o Espírito Santo nos capacitará, como capacitou a Paulo, como capacitou a Pedro, como capacitou os apóstolos a morrer por amor a essa verdade, a essa palavra. Não viva aprisionada pelo espírito do medo. Questione essas sentenças, esses enganos que vêm para te oprimir e impedir o seu crescimento e seu avanço espiritual. Não se submeta às armas, aos ardis de Satanás. A palavra do Senhor diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas, fortalezas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós precisamos de tomar posse dessa palavra nesse tempo, porque Deus ele nos deu a ferramenta e nós precisamos ser parceiros do Espírito Santo de Deus, em sermos intencionais para trazer esta palavra, para viver esta palavra e não sermos enganados pelo adversário, não vivermos debaixo do jugo de opressão e deixarmos de viver o que Deus planejou para nós. Quando Deus abrir uma porta, olhar para aquela porta, mesmo que seja desafiadora, confiando que Deus está na sua frente, porque você pertence a Ele e declarou que Ele é o Senhor da sua vida. Então você não vai olhar com medo e insegurança, mas você vai agradecer e entrar por ela pela fé. O povo de Israel, que foi retirado através de 10 sinais, de 10 pragas, onde Deus manifestou a mão forte, não permitindo que nenhuma das pragas que viesse sobre o povo do Egito assolasse o povo que estava ali habitando naquela terra, mas onde eles habitavam a praga não chegava. O povo que viu Deus derramar pão do céu, abriu o mar vermelho, sucumbiu no deserto diante do medo que os paralisou. A palavra vai dizer que quando aqueles povos chegaram ao limiar da terra prometida e enviaram espias para espiar a terra, e 10 espias vieram com uma mensagem negativa, dizendo que aquela terra era boa, mas havia gigantes e eles seriam consumidos por aqueles gigantes como gafanhotos. Mas 2 homens estavam ali, sensíveis à voz de Deus, com a visão mais aberta, e disseram: não, Deus já nos deu a terra, nós vamos comê-los como pão, porque Deus já nos entregou essa terra em nossas mãos. E esse povo que viu Deus fazer todos esses sinais, não entrou na terra da promessa porque não acreditou, porque temeu, porque olhou sobre a perspectiva do medo. Eles temeram mais os gigantes do que a Deus e sucumbiram no deserto. Talvez você tenha vivido uma realidade que não é a realidade que Deus tem para a sua vida. Talvez vocês tenham vivido debaixo de um jugo de frustrações que te paralisaram.
de frustrações que você vivenciou, de traumas, e que hoje tem impedido o seu avanço. Comece a confrontar isso com a verdade da palavra. Comece a declarar o que a palavra do Senhor diz sobre a sua vida e confrontar essas estruturas prontas que são estabelecidas sobre a nossa mente, chamadas de fortalezas. Confronte tudo aquilo que impede a sua qualidade de vida, a sua paz, a sua alegria, o seu sono. E Deus é aquele que vai trazer a revelação daquilo que está por trás, afligindo a sua alma, afligindo a sua mente, as suas emoções, porque ele veio para trazer liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus quer te revestir de autoridade, mas aonde existe medo, ele não pode operar, porque o medo é contrário à fé. O medo está baseado na insegurança, na dúvida, no questionamento. Outra coisa que o adversário vai fazer é fazer com que você se relacione com Deus com medo de avançar. O adversário vai fazer com que você questione os atributos verdadeiros de Deus, que são fidelidade, justiça, bondade e tantos outros que eu poderia citar aqui. Ele vai fazer você questionar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus com você em momentos difíceis que você está vivendo. O medo, ele é contrário à fé, ele anula a fé. E ele é tão sutil e está aí através de situações mal resolvidas e fortalezas construídas. O que eu quero te chamar a atenção para uma autorreflexão nessa noite em cima desta palavra que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Deus, ele quer que você avance. Ele quer que você seja livre. Elias, quando ele estava ali e foi alimentado pelo anjo, ele caminhou e ainda assim ele entrou na caverna. Deus falou com ele, né? Suba ao monte. E ali ele entrou na caverna e ficou lá, ainda dormindo. E quando Deus ele passa ali, a Bíblia vai dizer que Deus ele passa através, que vem ali sobre aquele lugar um vento forte, que até mesmo começa a abalar a estrutura daquele monte, que vem um fogo, mas Deus ele vem verdadeiramente através de um cicio, de um vento suave, e diz para Elias: põe-se à porta da tenda, da caverna. E Elias vai até a porta da caverna, cobre o seu rosto com a capa, porque ali a presença manifesta de Deus ali naquele lugar. E Deus ele fala com carinho, com amor, com ternura. Deus ele não fala com ira. Ele não fala exortando Elias, mas ele leva Elias a refletir e diz: Elias, o que tu fazes aqui? Quando Deus ele faz essa pergunta para Elias, ele estava levando a Elias a uma reflexão do porquê ele estava ali diante de uma vitória tão grande que ele havia experimentado, onde Deus havia respondido que ele era o verdadeiro Deus, demonstrando o seu poder. E Elias, debaixo de uma visão distorcida, ele diz: Senhor, eu sou o único que sobrou dos teus profetas. Mataram todos os teus profetas, o povo se corrompeu após outros deuses e só eu restei. Aí eu creio que Deus, né, pensou assim: sabe de nada, inocente. Conjecturando aqui, né? Eu preservei 7.000 que não se dobraram, não beijaram a Baal. Não é só você que resta. Quando nós achamos que Deus não está no controle da situação, Ele está permitindo que as situações muitas vezes tragam abalo, abalem as estruturas, porque Ele quer mexer nas estruturas para trazer restauração, para nos levar avante, para nos tirar do lugar de conforto, para nos tirar do lugar onde nós queremos nos esconder, temendo os desafios. Porque o ser humano ele tende a buscar esse lugar de conforto, onde ele está livre de riscos. Mas Deus ele mostra para Elias numa visão mais ampla: você não está sozinho. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu já mostrei para você o meu poder. E quando Deus ali, ele confronta Elias para que Elias enxergasse o que estava acontecendo na real ali naquela situação,
Elias, então, Deus diz para Elias: levanta-se e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali Deus ele direciona Elias para ir para uma terra, procurar uma viúva, e ali ele opera mais um milagre, fazendo o milagre da multiplicação da botija de azeite da farinha da viúva pobre. Deus ainda tinha muitas coisas para realizar através da vida de Elias, mas Elias achou que era o fim da sua vida. Como que está a sua vida aí? As situações que você tem enfrentado? Sobre qual perspectiva você tem olhado a situação que você tem vivido? Sobre a perspectiva da palavra de Deus, da sua verdadeira essência, da sua verdadeira identidade, ou do engano, da insegurança do que está por vir? Porque, como eu falei, se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de total insegurança, onde nós só ouvimos notícias ruins e parece que tudo está sendo abalado e saindo do controle. Não existe segurança de mais nada. Porque, na verdade, Deus está abalando as estruturas da terra nesses últimos dias, tudo como em cumprimento já do que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. E se nós voltarmos para a palavra de Deus e tivermos conhecimento, nós não seremos manipulados, porque nós veremos que todas essas coisas estão sendo cumpridas, são profecias bíblicas que estão sendo cumpridas. E sabemos que Deus ele já tem o fim dessa história que está escrito lá em Apocalipse. A igreja vai sair triunfante, nós seremos salvos, estaremos com Cristo, reinaremos com Cristo. Nós sabemos o fim da história. Nós não precisamos de temer. Nós servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós tememos até mesmo pelo aquilo que nós vamos comer, por aquilo que nós vamos vestir. Tamanha é a nossa fragilidade da nossa fé diante daquilo que muitas vezes quer roubar a nossa visão do verdadeiro Deus que nós servimos. E nós vamos só conseguir trazer essa saúde nas nossas emoções, na nossa mente, através do nosso relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar nessa purificação, nessa limpeza da nossa mente. Ela vai trabalhar nessa purificação, nessa libertação desses medos que muitas vezes nos paralisam e nos impedem de avançar. É essa palavra que vai nos levar ao avanço, ao crescimento e a enxergar as coisas sobre uma clareza da revelação da palavra de Deus, daquilo que é verdade. Porque o espírito do engano, como eu falei, está aí distorcendo a verdade. E muitas pessoas estão caindo no engano do adversário. Então, Deus está trazendo para nós uma palavra clara nessa manhã, para que nós possamos refletir que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor de Deus, porque o perfeito amor que vem de Deus lança fora todo medo. Então, aquele que teme ainda não conseguiu receber a plenitude do amor de Deus, não conseguiu ainda entender a graça, o favor imerecido que está sobre nós, e por isso ele ainda olha para si e teme, olhando para as suas qualidades, para os seus méritos, para si mesmo. Mas nós precisamos de receber e de crescer no conhecimento desse amor de Deus, porque quanto mais eu conheço o amor de Deus, menos espaço essa atuação do inimigo ela vai encontrar dentro de mim. Quando eu confio plenamente que Deus ele é justo, é fiel, é bom, é presente, essas ações do adversário vão perdendo força em nós. Mas quando nós permitimos que essas situações entrem dentro de nós, nós estamos olhando para o problema como se fosse um Deus na nossa vida. Nós estamos duvidando do caráter de Deus. Estamos superdimensionando o problema. E com isso nós começamos a sofrer com problemas de ansiedade, porque o medo vai pintar o futuro com as cores do passado, com as inseguranças do presente. E ele vai, muitas vezes, roubar a nossa paz, a nossa fé, e impedir que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas.
Vamos refletir sobre essa palavra. É natural, muitas vezes, esse sentimento do medo no ser humano, mas quando ele começa já a te dominar, a te prejudicar, a te paralisar, impedir seu avanço e fazer com que você consiga enxergar a verdade como ela verdadeiramente é, existe uma atuação do inimigo aí por trás. E isso tem que ser uma faxina diária, onde nós vamos renovar a nossa mente com a palavra. Somente através desse processo de renovação da mente, o Espírito Santo de Deus ele vai poder trazer à nossa mente a verdade, a luz, a revelação da palavra em confronto a essas cadeias e grilhões que o adversário tenta colocar sobre as nossas vidas para querer impedir o nosso avanço espiritual. Eu estou falando com você porque eu vivi essa experiência e através dessa experiência Deus me levou a confrontar esse padrão de medo que entrou diante de umas situações que eu vivenciei de rejeição, de abuso na infância, de algumas perdas, de algumas frustrações. E o Espírito Santo de Deus, ao ouvir uma palavra, ele descortinou, abriu a minha visão e me mostrou atuações desse espírito sabotador que estavam impedindo o meu avanço, tentando roubar a saúde, a paz, a alegria e olhar todas as coisas com uma perspectiva pessimista, negativa, medrosa, totalmente contrária à fé. A palavra do Senhor ela nos chama a andar por fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele é fiel e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação nesta manhã.